Olá pessoal, vamos lá? A gente dá aula para a gente falou sobre área. Agora, essa semana nós vamos falar sobre volume do prisma. Eu deixei para vocês uma atividade do livro, né? Então vamos ver como é que ficou a correção? Primeira atividade, na página 183, o exercício é o exercício 27. Então, qual é o volume do cubo, né, de aresta 5 raiz de 3? Então, para lembrar, né, volume é a área da base vezes a altura. A área da base do cubo é um quadrado, ó, de lado vezes lado. Então, eu vou pegar A vezes A, que é a área do quadrado, vezes a minha altura. A altura H aqui, ó. Só que a minha altura aqui também é A, porque o cubo tem lados iguais. Então, seria base vezes a altura, que é a área da base, vezes a altura. A altura também é A, porque são todos iguais. Então acaba que o volume seria, né, A vezes A vezes A. Então o volume seria A ao cubo. Mas o que eu tenho aqui, né, como aresta, né, que seria o lado do cubo? 5 raiz de 3. Então por isso que ficou 5 raiz de 3 elevado ao cubo. Aí eu vou fazer 5 elevado ao cubo, né? 5 elevado ao cubo é 125, tá aqui. E aqui ficou raiz de 3 elevado ao cubo. Então, raiz de 3 elevado ao cubo, raiz de 3 elevado ao cubo, não vai ter como responder, né? Por quê? Porque a gente não tem como calcular isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer diferente. A gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui é A vezes A, que vai dar A ao cubo. Então, o que eu posso fazer? Multiplica esses dois. Então, seria A ao quadrado vezes A. Então, na hora de eu substituir lá, ó, vai ficar assim, ó, 5 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes A de novo, ou seja, vezes 5 raiz de 3. Então, aqui eu vou calcular, ó, 5 vezes 5 ao quadrado é 25. E aqui eu corto raiz de 3 com o quadrado, fica 3 vezes 5 raiz de 3. Então, quando eu multiplico tudo, ó, é 25 vezes 5 dá 125. Aí depois eu multiplico de novo por 3 vezes 3 dá 375 raiz de 3. Foi assim que a gente fez. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, isso aqui vai dar 375 vezes raiz de 3. Então, para eu poder calcular, ó, eu fiz o cálculo assim, ó. Calculei primeiro esses dois, depois eu multipliquei por esse aqui. Porque senão depois não daria para me cortar, porque era raiz ou a área ao cubo. Ou se preferir, né, a gente pode pensar nela dessa forma, se você não achar confuso. É A vezes A vezes A, é o volume. Então é 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Então, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Quantas raízes de 3 eu tenho? Tenho 3 raiz de 3. Por isso que ficou essa resposta. Ok? Já aqui no exercício 28, ele quer saber quanto mede a aresta de um cubo. Então, ele quer saber o valor do Azinho, né? Que tem 1.000 decímetros cúbicos de volume. Então, se eu for pensar, eu vou ter assim, ó, volume, até coloquei aqui já, ó, volume é igual a ao cubo, porque é A vezes A vezes A. Então, esse volume aqui, eu estou colocando quanto? 1.000, que ele já me deu, ó, o volume vale 1.000, que é igual a A ao cubo. Então, aqui ficou assim, ó, 1.000, que é igual a A ao cubo. E esse A ao cubo passa para cá em forma de raiz cúbica. Então, fica assim, ó, A é igual a raiz cúbica de 1.000. Só que 1.000 é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. É ou não é? Então, 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.000. Então, aqui eu posso cortar, ó. Então, por isso a conclusão que eu chego, ó, que a minha aresta vai ser o quê? 10 decímetros. Porque eu estou falando de decímetros cúbicos. Por isso que essa aqui é a resposta. Continuando. O exercício 29 diz o seguinte: em um paralelepípedo, as dimensões da base são, né? Então, eu tenho um paralelepípedo, as dimensões são lá, ó. Vamos pôr aqui, ó, 7. Vamos pôr aqui que aqui seja 4 e aqui seja 5. São as dimensões, né? A altura 5 centímetros. É tipo uma caixinha de sapato. Calcule o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, a base vai ser o quê? 7 vezes 4. Aqui, ó.
7 vezes 4, 4 vezes 7. E a altura é quanto? 5. Então, a altura H, ó, é 5. Aí, quando eu multipliquei os 3, né, deu 140 centímetros cúbicos. É assim que se calcula o volume de um paralelepípedo. Área da base vezes a altura. Aqui a gente tem outro detalhe, ó, no exercício 30. Quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d'água, igual a essa, de dimensões? Então, vamos colocar as dimensões aqui. Aqui vamos colocar que seja 1,20. Aqui vamos colocar que seja 90. Tem a altura aqui 1 metro. Então, do mesmo jeito ali, ó, vou multiplicar a área da base. A base é um retângulo, ó. Então, é 1,20 por 1,90. Tá aqui. E a altura H, né? A altura é 1. Quando eu multiplico tudo, deu 1,08 metros cúbicos. Mas olha só que ele colocou aqui como lembrete. Ele diz o seguinte, que cada metro cúbico vale 1.000 litros. Ok? Então, se eu pegar 1,08 metros cúbicos, né, e multiplicar por 1.000, isso aqui vai me dar 1.080 litros. Tá? Professor, como é que você sabe que é assim? Porque quando você multiplica por 1.000, é só você andar com a vírgula 3 casas. Ó. Por quê? Porque tem 3 zeros, então tem 1, 2, 3. Aí aumenta mais um zero. Então a vírgula sai daqui e vem para cá. Por isso que o número fica 1.080 litros. Tá? Por quê? Porque estou multiplicando por 1.000, cada metro cúbico vale 1.000 litros. Tá? Essa informação aqui é porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, 1 metro cúbico é 1.000 litros, é a mesma coisa de 1.000 decímetros. É a mesma coisa, tá? Porque 1 decímetro decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Vamos lá. Continuando. Na 34, ele está pedindo para você calcular o seguinte. Observe a piscina, representada abaixo, e as dimensões. Então, imagine que essa piscina tem uma fundura aqui, que não está aparecendo na imagem. Quantos litros de água cabe na piscina? Então, primeiro é só multiplicar. Ó. A base vai ser 12 por 7. Então, eu multipliquei a base, então a área da base, vezes a altura da piscina. No caso, é a profundidade da piscina. 1,7 metros. 2,7 metros é de altura. Multipliquei tudo, cheguei nessa resposta aqui. Ó. Só que o que acontece? Deixei até como observação aqui para você ver. Ó. Que 1 metro cúbico é 1.000 decímetro cúbico e 1 decímetro cúbico é 1 litro. Ou, né, 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho isso aqui em metro cúbico e eu quero transformar em litro, eu posso pegar simplesmente esse valor, né, 226,8, e multiplicar por 1.000, tá? Aí, se eu fizer isso, eu transformo tudo em litros. Multiplicar por 1.000 é andar com a vírgula. A vírgula está aqui, ó, entre o 6 e o 8. Eu ando 3 casas, porque eu estou multiplicando por 1.000, que tem 3 zeros. Aí a vírgula sai daqui, né, e vem aqui para frente. Tá? Por isso que vai dar 226.800 litros de água. Por que é o mesmo valor aqui em decímetros cúbicos? Porque 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, transformar em litro e transformar em decímetro cúbico é a mesma coisa. Porque ele tem a mesma dimensão. Ok? Tá? Vamos lá. Na página 187, nós temos o exercício 35 e 36. Vamos primeiro para o exercício 35. Determine o volume do prisma triangular retangular, no qual a aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 10 raiz de 3. Então, vamos lembrar, em um triângulo, quando ele não é equilátero, eu tenho aqui a altura e eu tenho uma base. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá? Aí ele me disse que ele tem base igual a 4, então a área vai ser base igual a 4. E ele me disse que a altura mede 10 raiz de 3. Sobre quanto? Sobre 2. Tá? Então, na hora que eu fizer essa continha, ó, eu tenho 4 vezes 10 é 40. 40 dividido para 2 dá 20 raiz de 3. Certo? Aí, o que acontece? Seria o cálculo assim se o triângulo fosse um triângulo qualquer.
Só que, vamos apagar, só que, o que o exercício está falando? Determina o volume do prisma retangular no qual a aresta da base mede 4 e a altura mede 10 raiz de 3. Então, ele está se referindo à altura do prisma, que é 10 raiz de 3. E a aresta da base vale 4, então quer dizer que cada uma vale 4. O que isso significa? Que esse triângulo é um triângulo equilátero. Se é equilátero, ele vai usar essa fórmula aqui, ó, L raiz de 3, L ao quadrado, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre quanto? 4. Essa aqui é para a fórmula do triângulo. A gente fez isso na aula passada. Triângulo equilátero, certo? Então, joga dessa forma. Então, o lado aqui não vale 4, então fica 4 ao quadrado, tá aqui, ó. Tá? Vezes raiz de 3 sobre 4. Esse 4 tem na fórmula. Então, aqui o que a gente tem? 4 ao quadrado, né? 16. 16 dividido para 4, né? Dá 4. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 3, tá? Vamos só fazer aqui direitinho para você entender, ó. O que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4 raiz de 3 sobre 4. O que eu fiz aqui? Ó? Cortei 4 com 4. Então, por isso que ficou só 4 raiz de 3. Vezes 10 raiz de 3, que é a altura do prisma. Lembrando que é a área da base vezes a altura, o volume, né? O volume que eu estou calculando, estou calculando o volume. Então, agora aqui eu multiplico, ó, 4 vezes 10, né? 4 vezes 10 dá 40, vezes raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? 40, a raiz de 9 é 3. E 40 vezes 3 dá 120, que é essa a resposta que eu encontrei. Ok? É assim que a gente resolveu o exercício. Aqui no 36 é o seguinte, deixa eu mudar aqui de cor. Ó, uma barra de ouro é fundida em forma de um prisma cuja base é um trapézio, tá? Ela é um trapézio e as bases desse trapézio medem 8, então vamos lá, vamos calcular aqui. Isso aqui é um trapézio. Aí ele está dizendo que as bases desse trapézio medem 8 e 12. Então aqui é 12, aqui é 8. Né? E a altura da barra, essa alturinha aqui, ó, a altura da barra mede 5. O comprimento da barra é de 30 centímetros. Qual é o volume? Então, o que eu fiz? O volume é a área da base vezes a altura, certo? Então, a área da base é igual à área do trapézio. A área do trapézio. Como é que é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, olha só. Quem é o Bzão e o Bzinho? É o 8, é o Bzinho, e o 12 é o Bzão. Base maior, base menor. Vezes a altura do trapézio, que é o H, que é o 5, dividido por 2. E qual é a altura do prisma da barra de ouro? É 30, né? Então, multipliquei então, por 30. Então, aqui eu tenho a área da base vezes a altura. Então, a área da base é um trapézio, ok? Então, somando 8 mais 12 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. Dividido por 2, 50. Vezes 30. Aí fica o quê? 50 vezes 30 dá 1.000. Esse é o volume do prisma. Só lembrando que ele está dizendo que uma barra de ouro a base da barra de ouro é um trapézio e a altura é 30, a altura da barra de ouro. Por isso que a gente calcula da base como um trapézio e a altura como sendo 30. Ok? Continuando. Exercício 38. No exercício 38, ele diz o seguinte: a área lateral de um prisma triangular regular é 36 centímetros quadrados. Então, a gente tem a área lateral. Certo? A altura do prisma é o triplo da aresta da base. Então, primeiro eu tenho que achar a aresta da base, certo? Então, a aresta da base eu chamei de A. Do prisma é o triplo. Então, eu chamei de 3A. Então, o que eu tenho aqui como área? A área lateral não é um retângulo. A área lateral é um retângulo. Se você observar, ó, eu tenho esse retângulo aqui, ó, A, 3A. Então, na hora que eu multiplico,
ficar, ó, a área vai ser 3A vezes A, 3A ao quadrado, certo? Só que eu tenho quantos retângulos assim? Eu tenho esse, eu tenho o da frente, tenho o do lado. Tenho 3, né? Então, eu multiplico aqui por 3. Então, 3 vezes 3 dá 9A ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a minha área lateral. Minha área lateral é 9A ao quadrado. Só que 9A ao quadrado, ele já me deu a resposta, é igual a quanto? 6. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 9A ao 36. Aí eu vou dividir o 9, então fica 36 dividido para 9, que vai dar 4. E a raiz de 4, né, no caso que esse quadrado aqui, ó, passa em forma de raiz de 4. A raiz de 4 é igual a 2. Então eu descobri que a minha aresta é 2. Como a altura é o triplo, então se aqui é 2, ó, a altura aqui vai ser 3 vezes 2, vai ser quanto? 6, certo? Agora eu posso calcular o volume. Como é que calculo o volume? A área da base vezes a altura. Então, olha aqui que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui no meu problema 2, 2, 2. Então, eu tenho um triângulo equilátero. Joga nessa formulazinha aqui, ó. Um triângulo equilátero. Tá? A área da base vezes a altura. A altura é 3A. Eu já sei que 3A vale quanto? 6, né? Que é 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, 6. Então, é só jogar aqui na formulazinha, ó. O A vale 2, então 2 ao quadrado é 4, dividido para 4. Cancela, sobrou raiz de 3. Aqui é 2, né? Então 3 vezes 2 vai dar 6, então raiz de 3 vezes 6 ficou 6, raiz de 3. Tá aí, essa é a resposta da 38. Na 39, está pedindo assim, ó, qual é o volume de um prisma regular de base quadrada? Então, se a base é quadrada, aqui é 10 também, ó. 10, aqui é 10, aqui é 10. Como é que calcula a área de quadrado? 10 vezes 10, então 100. Isso aqui é a área da base. Calculei aqui, ó. A área da base vale 100. E a altura? Vamos lá. A altura eu não sei, né? A altura eu não sei. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o volume de um prisma regular de base quadrada, o volume é 700. Então eu tenho uma fórmula. Ó. A fórmula é essa aqui, ó. Aí ele está dizendo o seguinte, que o volume é 700. Então, no lugar do V, eu vou pôr 700. Então, vamos lá, vamos com calma. Ó. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume aqui, ó, é 700. A área da base, acabei de calcular aqui, ó, que é quadrada, né? 10 vezes 10 vai ser 100. Vezes a altura, que eu não sei. Então, passo esse 100 dividindo, né? Então, posso cortar esses zeros. Conclusão que eu chego, que a minha altura vale 7. Aqui, ó. Cheguei nessa altura 7, ok? O que ele quer saber? O perímetro, ele diz mais uma informação, ó, que o perímetro da base é de 40. Perímetro significa a soma de todos os lados da base. Ó. Então, é 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40, tá certo? Calcule a altura e a área total do prisma. Tá, então o que eu descobri até agora? Eu descobri a altura aqui vale quanto? 7. Agora ele quer saber a área total. Beleza. A área total, então, vai ser o quê? A área de cada uma das faces. Então, primeiro do retângulo, ó, eu tenho 10 vezes 7. Né? Então, eu tenho 10 vezes 7. E eu tenho duas faces iguais a essa. Mais, aqui embaixo, eu tenho 10 vezes 10. E eu tenho duas faces iguais a essa. A base, a tampa e o fundo. Tá? Bom, na verdade eu não tenho duas aqui, ó. 10 vezes 7, ó. 10 vezes 7. É esse lado, mas como aqui é um quadrado, em cima também é um quadrado, então eu tenho 4 retângulos iguais. Então eu multiplico aqui por 4. Então por isso que ficou, ó, 10 vezes 7 vai dar 70 vezes 4, que é isso aqui, ó. 4 vezes 70. E aqui, ó, 10 ao quadrado é 100 vezes 2. 100 vezes 2 vai dar o quê? 200. Está aqui os 200. E 4 vezes 70 dá 270. 280. Tá? Tá aqui também. Aí soma os dois, então a área total vai dar 480 centímetros quadrados. Ok? Esses são os exercícios que eu deixei do livro.
Espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima correção. Abraço.